Deus abençoe a graça do Senhor. Estamos mais um programa Momento Conversa aqui novamente, a qual Deus tem nos ajudado, a cada dia, a cada programa. Espero que tenha edificado você no seu lar, na sua casa, sempre nos continue acompanhando aqui conosco. Está conosco nesse programa o irmão Mateus, o irmão Rafael, o irmão João Gabriel. A saudação, irmão Mateus. Deus abençoe os irmãos nos lares. É uma satisfação para mim e para meus irmãos estar aqui falando um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Irmão Rafael. Amém. Deus abençoe mais uma vez cada um dos irmãos. Que os irmãos possam ficar em oração por nós, para que nós possamos ser abençoados mais uma vez neste programa. Amém. Irmão João. Amém. Que Deus possa abençoar cada um em suas casas, nos abençoar aqui no programa e que Deus possa falar com você nesse programa. Amém. Creio que tem sido uma bênção para cada um, estar nos acompanhando, Deus tem nos concedido temas maravilhosos, que estão ajudando e irão ajudar mais e mais a cada dia. E você sempre continue orando pela gente aqui, pelo programa, pelos jovens, para que isso possa alcançar mais almas, mais pessoas, uma forma de evangelismo. E hoje nós iremos tratar um tema sobre um caminho sem atalhos. Vamos tomar a escritura em Isaías, capítulo 35. Diz assim: o deserto é o lugar solitário, e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará a alegria e cantará. A glória do Líbano que lhe deu, excelência do Carmelo e Sharon. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor de nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Amém. Dizei aos tumbantes coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Amém? Nós tratamos sobre o tema aqui, um caminho sem atalhos. O profeta Manuel pegou uma mensagem baseado nisso, e ele fala que Deus proveu um caminho para todo ser humano, um caminho provido por Deus. E todos nós temos o direito e o acesso a esse caminho. E quem é o caminho? É Ele mesmo. Quando Ele morreu na cruz, Ele mostrou para nós o caminho correto até onde podemos chegar naquele caminho, as recompensas daquele caminho. E como dizemos no título, não tem atalhos para este caminho. Você deve seguir, custe o que custar. No caminho você vai ter turbulências, você vai ter provas, provações, você vai ter desânimos, todo tipo de coisa você vai ter durante esse caminho. Porque você está em um caminho, você irá enfrentar várias batalhas. Satanás não quer que você chegue ao seu local. Mas Deus proveu este caminho e Ele mesmo é o guia. Você é um peregrino caminhando em terras estranhas e Ele está te guiando ali. Ele não deixou você caminhar sozinho, porque Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Então Ele está caminhando com você neste caminho. Bom, Mateus, dá-nos início a este comentário sobre o caminho de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. É um assunto muito interessante, porque a gente observa, há um caminho provido para todas as coisas. O profeta ele fala nessa mensagem: há um caminho para os patos voarem, a gente vai citar, há um caminho para tudo, para a natureza, para a folha que cai da árvore, aí ela voltar, aquela vida que estava nela voltar para a árvore. É algo muito interessante, porque Deus ele deixou um caminho feito para todas as coisas. Deixou um caminho feito para a adoração, um caminho, porque a adoração ela tem que ser feita de uma maneira, senão se torna adoração estranha. É uma maneira provida para a oração ser ouvida, há uma maneira provida de você chegar diante de Deus, e é um assunto muito rico, porque é algo que a gente necessita saber. Porque às vezes a gente fala: eu sei qual que é o caminho é Cristo, mas é muito mais do que isso. Há algumas coisas dentro desse caminho que você tem que seguir. Há uma maneira de você seguir nesse caminho, uma maneira de você caminhar nesse caminho. E é algo muito interessante. Porque às vezes a gente confia, que é interessante desse caminho. É um caminho que você não confia no que você anda. Você confia no que o próprio caminho te leva. Porque não é o seu passo, não é a sua força, não é as suas qualidades. Mas é esse caminho, é o caminho que vai fazer com que você chegue ao lugar dele. Você pode caminhar por um outro caminho, não vai ser a mesma quantidade de passos que você der, mas é o caminho que Deus te direciona, que vai te levar ao prêmio.
E nós sabemos que o prêmio é o nosso corpo purificado, né? E Jesus no Calvário, ele fez um caminho de volta, um caminho de redenção, um caminho para que tiveres novamente um acesso a Deus, um acesso que foi perdido no Éden. Porque no Éden, um caminho foi quebrado, que era o caminho de companheirismo de Deus com seus filhos. Mas pelo sangue de Jesus, esse caminho foi refeito, né? Nós até cantamos aquele hino: Ele é a ponte que nos leva para o céu, Ele é o caminho que nos leva ao céu. Porque Ele reconstruiu esse caminho de volta, né? Que é a redenção, né? Trazendo de volta o original. E é um assunto maravilhoso. E eu creio que é um assunto que tem que ser tomado pela noiva nessa hora. Nós temos que reconhecer e tomar este caminho. Acho um assunto maravilhoso. Amém, perfeitamente. E os caminhos de Deus não são igual aos caminhos dos homens. Né? E o profeta diz assim que as pessoas elas tentam criar os próprios caminhos, tentam fazer os próprios atalhos, vamos dizer. Né? Por isso que a gente colocou como título Um Caminho Sem Atalhos. Porque se você não dá fazer atalhos dentro deste caminho, você vai bater sua cabeça a qualquer momento. Você vai ter duras cicatrizes, talvez você não poderia ter. Ainda mais se você é um filho de Deus. Porque se você não for filho de Deus, você entra por qualquer caminho. O filho de Deus ele tem que seguir aquele caminho, este caminho de Deus. Agora, se você não é um filho de Deus, qualquer caminho que você entrar vai dar todo o mesmo rumo para você. Né? E as pessoas tentam fazer o seu próprio caminho, como o Mateus diz no Éden, depois que eles viram que eles estavam, tentaram colocar para vocês figueiras no corpo, tentaram criar um caminho para chegar até Deus, e sendo que Deus estava aí todo o tempo, eles estavam no caminho de Deus. Mas mesmo assim, dentro do caminho de Deus, tentaram criar o caminho deles. Né, irmão? Trajetória na Terra. Tal dia o irmão Mateus vai nascer tal dia ele vai passar por isso, por aquilo. Então, antes mesmo nós viéssemos a essa terra, Deus ele já tinha preparado o nosso caminho, por onde nós íamos passar, porque nós viemos a essa terra aqui para um propósito. E eu lembro de uma pregação do irmão Samuel, que ele pregou uma vez que às vezes tudo na nossa vida é um projeto de Deus, até onde nós moramos. Porque, por exemplo, o irmão Mateus lá no bairro dele, as pessoas têm que reconhecer ele tem que mostrar que ele é um cristão. Então, aquele foi o caminho que Deus projetou para ele nessa terra. Então, cada um de nós tem um caminho que Deus ele preparou para nós. Nós sempre temos que seguir este caminho que Deus ele tem preparado para nós, né? Nós sabemos que nós somos um cristão. Nós sabemos que não vai ser fácil o caminho, né? Às vezes nós pensamos porque às vezes nós somos cristãos, né? E as pessoas elas têm essa concepção, né? As coisas estão dando errado na minha vida, não está dando certo. Então acho que eu vou entrar para a igreja para ter uma vida mais fácil, mas não é bem dessa forma. O caminho que Deus preparou é um caminho difícil, é um caminho duro, mas esse caminho ele vai nos levar para a vitória. Às vezes nós queremos um atalho, né, um caminho, acho que se eu for aqui, se eu cortar por aqui vai ser mais fácil. Mas lá na frente, quando você for cruzar, às vezes pode ter algo para te derrubar lá. Então essa é a importância de nós sempre permanecer no caminho que Deus ele preparou para nós seguirmos no caminho que ele preparou, né? Porque o profeta ele diz na mensagem, né, que só existe dois caminhos, o caminho de Deus ou o caminho que o diabo preparou para te derrubar. Não tem como você estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você está andando por uma estrada ou você está andando por outra. E essa é a importância, né? Nós estarmos no caminho que Deus ele preparou para nós chegarmos no nosso destino, que é nosso destino principal, que é chegarmos ao céu, né? O profeta ele até cita uma história aqui de Israel, né? Eu só vou ler aqui uma breve história, para nós não perdermos a exatidão que o profeta vai dizer assim, sobre Israel, né? Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no parágrafo 16, eles seguiram a vereda de Deus, ela levava ao Mar Vermelho. Estranho que Deus levasse sua vereda dessa forma, mas sua vereda atravessou diretamente o mar. Então, quando chegou a hora e a demonstração de Israel, parou ali diante do mar.
A vereda de Deus dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo. O mar teve medo e se moveu para trás. Israel atravessou em terra seca. A vereda de Deus guiou através disso. Então ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara, que está escrito aqui, né? Água amarga. Não é esse estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas, mas tudo isso vai junto com o caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore, ela lançou na água e ela ficou doce novamente. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Esta maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos já tivessem tentado tomar um atalho, dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu, eles seguiram aquilo. Então, que maravilhosa história, né, que o profeta ele cita para nós, da importância de nós estarmos atentos. Até nós citamos aqui acho que nos últimos programas, nós estarmos atentos à voz de Deus, né? Que às vezes Deus ele tem preparado um caminho para nós, às vezes nós queremos ir por outro caminho que não vai ser muito valioso, né? Nós não vamos conseguir chegar no nosso destino, né? Então essa é a importância de também nós estarmos atentos para o caminho que Deus ele tem provido para nós, porque Ele tem preparado um caminho para cada um. Eu citei aqui até, por mais que seja difícil, esse caminho não está tendo duras batalhas, mas é o caminho que Deus preparou para cada cristão, para cada eleito Ele preparou um caminho, né? Para cada caminho vai ter provas, mas tudo para nos lapidar, né? Para nós chegarmos ao estado original. Amém, perfeitamente. E o caminho de Deus é um caminho de segurança, né? Porque assim, a pessoa que está criando um próprio caminho, ou inventar um caminho para andar, ela não sabe o que espera pela frente. Né? E quando você entra para caminhar nesse caminho de Deus, Deus já disse tudo o que vai acontecer. No mundo você tereis aflições, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele deixou tudinho ali para você caminhar neste caminho. Você tem segurança de onde você está caminhando. Você sabe, você vai passar por provas, você vai passar por lutas, mas você tem uma vitória. E outra, você entra no caminho para caminhar, mas que a vitória já é garantida. Né? Porque você pode passar o que você passar, você pode enfrentar o que você enfrentar, mas você sabe que o seu destino não é ficar naquele caminho para sempre. O seu caminho tem um final. E aquele final é você se assentar ao lado dele naquele lugar. O profeta ele até cita aqui, né, nessa mensagem que nós não temos que criar o nosso próprio caminho. Esse é o erro de muitos que o profeta cita, né? Que Deus ele tem preparado o caminho, mas às vezes nós queremos criar nosso próprio caminho achando que nós vamos se dar bem, né? Por mais que no começo você possa se dar bem, mas não é o caminho que Deus preparou, né? Eu estava meditando no caminho para a igreja aqui e eu estava pensando assim de uma forma, né? Um exemplo aqui para os irmãos. Vamos supor que você quer comprar um carro assim, né? Deus sabe que você está precisando de um veículo, está precisando de um carro para se locomover melhor até a igreja. E às vezes a gente quer agir algo, a gente não quer esperar, a gente quer tudo para agora, né? Eu estava escutando o pastor Vilas, ele estava citando isso, né? Que às vezes nós queremos tudo para agora. E às vezes nós temos um plano para a nossa vida, por exemplo, um carro, a gente já vai querendo comprar assim, sem saber se é a vontade de Deus. Às vezes Deus tem preparado algo muito melhor, mas por incredulidade nossa de não pedir para Deus ter o caminho correto, às vezes nós caímos num poço. Por mais um carro eu comprei, mas ele é bom, por que eu vou esperar mais? Mas às vezes o carro que Deus tinha preparado para você, se você esperasse mais uma semana ou um mês, era bem melhor. Entendeu? Essa é a importância, né?
naquele barco e foram para o mar se agitou, porque 10.000 demônios queriam afundar aquele barquinho, jurou afundar. E eles deixaram Jesus na Galileia, deixaram ele lá e foram no barco. Mas ele estava lá de cima da montanha observando os discípulos lá dentro do mar, padecendo lá, por ter deixado ir. E de repente ele começa a caminhar na água tranquilamente, passos em cima da água. Os discípulos assustados viram, aquilo é um fantasma, aquilo é um ser estranho, aquilo é não sei o que, e era ele mesmo caminhando. Ou seja, as pessoas deixam Deus de lado e tentam caminhar sozinhos. E não querem padecer. Qual foi o custo deles? Padeceram, um mar bravio e um demônio tentando afundar aquele barquinho, e Jesus estava observando eles. Então as pessoas, mas Deus deixou sozinho no meu caminho. Mas você não está sozinho, você que deixou Deus em algum lugar. E se você deixou, pare, revise a sua vida e volte até onde você deixou e ele volte novamente. Verdade. Por verdade, sim, irmão. Tanto que o senhor está falando sobre segurança, o profeta conta na mensagem na tua casa, ele disse que quando Estevão estava para ser apedrejado, ele sabia no que ele confiava. Ele tinha visto as obras que Deus tinha feito para ele. Ele sabia onde ele estava firmado. E as pessoas ali acusando ele, querendo matar ele, e colocando acusações nele, todo tipo de coisa. E Estevão olhou para onde? Para o céu. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Pai em pé, Cristo em pé à destra do Pai. Aí o profeta fala: olha que interessante, não tinha ninguém sentado no trono,
estava em pé. Ele falou, então toda vez que você caminha no caminho de Deus, Deus nunca está sentado observando você caminhar. Deus está em pé, te observando você andar, Ele está junto com você. E as pedras começaram a cair sobre Estevão, mas Estevão já estava olhando para o outro lado. Então essa é a circunstância. Nós olhamos um tipo assim, as pedras vêm, as dificuldades vêm, mas você não sente, você não se abala porque você sabe o caminho que você está caminhando. Verdade. Né? Imagine, tomando a história aqui de Israel, imagine esse povo, o povo começou a duvidar, falou, Moisés, você é louco, Moisés, você trouxe gente para morrer no mar? Você está doido, Moisés? Como é que você tira nós do Egito, nós estávamos apanhando lá, né? Mas agora você trouxe gente para morrer. Né? Então, sabe, as pessoas sempre elas querem olhar com os olhos naturais as coisas de Deus. Você não pode entender as coisas de Deus com seus olhos naturais. E se você olhar com os olhos naturais, é o que o profeta diz, as coisas de Deus são loucura para os homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Perfeito. Então as pessoas tentam colocar os seus intelectos, suas mentes, e não, eu acho que é por este caminho, né? eu acho que talvez esse caminho não devo aí. Foi até contou uma história assim, muito engraçada de uma certa garotinha que ela tinha acabado de se converter e ela descendo a rua, né? E dizendo aleluia, glória a Deus, ao Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, regozijando, né? E um homem incrédulo parou ela e disse assim, escuta, você está ligando que recebeu o Espírito Santo? Como é que é isso? Falou, não, eu recebi o Espírito Santo. E ele perguntou assim, o que você tem em sua mão? Ela disse, minha Bíblia. E ele disse assim, você crê nela? E ela falou, claro que eu creio nela. Aí o homem perguntou a história de Jonas. Você crê que realmente aquela baleia engoliu o homem? Né? E ela, sim, eu creio nisso. Disse, como você pode provar isso de um modo a não ser pela fé? E ela disse, bem, quando eu chegar lá no céu, simplesmente eu perguntarei ao irmão Jonas. A congregação riu, o profeta disse. O infiel lhe disse, e se Jonas não estiver no céu? Aí ela disse, bem, então você terá que perguntar para ele. No inferno. Algum lugar somente sobrou para ele era o inferno. Se você rejeita o caminho de Deus, você tem que ir para o inferno. Você tem que ir a um caminho diferente. Então você está num caminho ou no outro. Então observe, a menina tinha confiança do que ela sabia. Ela tinha como estava para o céu, o outro estava com incredulidade. O outro caminho que restou para ele era o inferno. Então as pessoas não podem tentar criar atalhos dentro de um caminho. Você tem que saber assim, Senhor, o Senhor me comissionou, o Senhor me deu força, o Senhor prometeu, eu tenho que crer no Senhor e eu sei que eu vencerei. Porque a Bíblia diz que meu Mateus é mais que vencedor, meu Rafael é mais que vencedor. Todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um exemplo maravilhoso que o irmão está falando é o exemplo de Elias. Uma crise mundial. Não estava chovendo, as pessoas não tinham comida. Aí Deus chega e fala para Elias, Elias, sobe nessa montanha e fica em cima dessa pedra. Aí o irmão Brando até o exemplo, né? O povo passava caçoando dele, mas o que eu achei mais tremendo disso é porque antes eu li isso e achava que o corvo trouxe só naquele momento comida para ele. Só que o irmão Brando fala que aquele corvo alimentou Elias por 3 anos e meio. Então observe, esse é o melhor caminho que você pode andar. É um caminho árduo, é um caminho difícil, só que é o melhor caminho que nós podemos andar. Porque em meio de crise, quem vai suprir vai ser o próprio Deus. Vai ser o próprio Deus. Perfeitamente. E a gente pode olhar assim, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi um tipo de um homem na Terra. Teve momentos que ele foi homem, teve momentos que ele foi Deus. Mas em todo momento ele era Deus. Né? E o profeta diz assim, se nós olharmos com os olhos naturais, nós
Amém. Irmão João? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que esse tema possa abençoar cada um em suas casas. Se possível, leia essa mensagem, o caminho de Deus feito para nós, é uma mensagem tremenda. E siga os passos que o Mumbrano nos mostra dentro dessa mensagem. Seja como a viúva, né, que deu tudo que ela tinha. Ela entendeu o caminho, parecia louco naquela situação. Dá tudo que você tem, para mim faz um pão, não água, era tudo que ela tinha, mas era o caminho que Deus proveu para ela. Leia essa mensagem, coma dessa mensagem, desfrute, e que esse tema possa abençoar cada um dos irmãos em suas casas. Que Deus abençoe a cada um. Amém, perfeitamente. E nós estamos falando sobre um caminho, né? E você está no caminho correto, que é a palavra de Deus. Nos nossos dias, o caminho é a palavra. Não existe uma forma de você tentar burlar essas coisas, né? E você começa a seguir isto. Às vezes vai vir duras provas, dificuldades, enfermidades, doenças, provações. Mas você tendo garantia que você está no caminho correto, nada disso vai abalar. É isso, você sabe que isso é momentâneo, são coisas momentâneas para testar até propriamente sua fé. Né? Se vir uma enfermidade, você tem poder para curar. Se vir uma doença, você tem poder para tirar. Né? Se vir um demônio na sua vida, você tem poder para expulsar. Porque você está no caminho provido por Deus. Amém. E esse caminho é o seu sangue e a sua palavra. Amém? Deus abençoe você no seu lar, na sua casa. Compartilhe este vídeo, deixe o like, deixe seu comentário. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Shalom. Shalom.